em São Paulo, viu, Línia? Porque nós vamos ter agora, todos os meses, como uma reunião que vai ser liderada pelo Luiz Augusto Queiroz, aqui em São Paulo, todos os meses. Essa primeira reunião ainda vai ser na casa de uma amiga nossa, da Eliana. Mas a próxima já vai ser no Espaço Natividade. Então, já vai ser para um grupo, oi, Lília, maior de pessoas. E essa reunião lá no Espaço Natividade vai ser, eu espero, né, que vai ser transmitida via Zoom, como estamos fazendo aqui. Então, quem estiver em outros lugares, como na preciosa e ensolarada cidade de Denver, vai poder participar também, entendeu? Clóvis, boa noite. E eu já estou gravando, né? Então, se comportem. E, Lília, você se lembra onde foi que nós terminamos? Qual foi, aonde que nós paramos na canção da oração? Ela está mutada. Márcia, fala mais alto aí, por favor. Está mutada. Foi na página 22, Roberto, item 4. A santidade da cura, no parágrafo 4. Tu primeiro perdoas, depois oras e estás curado. Então, é no primeiro parágrafo da santidade da cura, é isso? Não, santidade da cura é o parágrafo 4º. Quarto. A santidade da cura é o último trecho que a gente tem da canção da oração? É o último. Então, provavelmente, nós vamos terminar a canção da oração hoje. Que emoção, hein? E daqui a 15 dias nós vamos começar a falar em psicologia. E eu já mandei para todos vocês, quem não recebeu e gostaria de receber, eu mandei aquele seminário glorioso do Dr. Ken Wapnick falando para psicanalistas em Nova York. Está todo em inglês, não pode reclamar nada que está em inglês. E se quiser receber, me coloca aqui no chat o seu e-mail que eu vou mandar para vocês também. Eu sei que a Virgínia já recebeu, a Lília já recebeu e eu acho que a Márcia também já recebeu. Vocês têm algum comentário a fazer sobre esse material do Dr. Ken? O que era no Dropbox? Isso, do Dropbox. Sim, eu recebi sim, mas eu não consegui abrir. Toda vez que eu ia abrir, eu não consegui. Lilian, a Lilian não tá, acho que está com o microfone fechado, Lilian. Tá mutado. Eu vou abrir aqui o microfone dela, peraí. Abriu. Boa noite, Eliana. Boa noite, Sandra. Então, boa noite. Boa noite, querida. Boa noite a todos. Boa noite, Virgínia. Boa noite a todos. Boa noite a todos também. Vou deixar os microfones abertos. Se tiver algum cachorro latindo, nós vamos expulsar você e o cachorro da reunião, tá certo? Tá tudo certo. Você sabe que é um teste da sua santidade você ficar do lado de um cachorro latindo durante muito tempo. Se você não sentir nada e não se incomodar, você está iluminado. Já desencarnou, né? Você já desencarnou. É? Já desencarnou.
É melhor, Não está mais aqui. Não está mais é melhor dizer já desencarnou, Sandra, eu também acho, Eliana, porque realmente Mas, eu acho que a iluminação não é assim tão fácil, não, o negócio de mas, ficar numa boa, com o cachorro latindo, isso é fácil, querido. eu uma vez escutei a Tara Brach falando assim: se você não faz nenhum julgamento, se você está sempre paciente, se você está sempre tolerante, se você já perdoa tudo que tinha acontecido, se você tem paciência total com tudo, se você não tem mais nenhum probleminha, então você é um cachorro. está latindo. Maravilha, maravilha. É isso mesmo. O que vocês acham, queridos, da gente fazer aquela oração do capítulo 2? Por favor, por favor. Vamos. Pai, estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Estamos aqui só para representar aquele que nos enviou. Não temos que nos preocupar com o que falar, nem com o que fazer, porque aquele que nos enviou nos dirigirá. Estamos contentes em estar onde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai conosco. Seremos perdoados na medida em que permitirmos que Ele nos ensine a perdoar. Seremos curados na medida em que permitirmos que Ele nos ensine a curar. Assim seja. Assim seja. Vamos, durante essa nossa reunião de hoje, vamos nos lembrar o máximo possível, né, da gratidão. Vamos agradecer porque é uma grande bênção nós termos conseguido fazer essa leitura da canção da oração, como tem sido feito, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta união entre nós. Vamos agradecer, vamos agradecer. É uma grande, grande bênção. É uma grande bênção. E vai ficar aí gravado para a eternidade. Quando nós estivermos lá de cima olhando, olha lá aquele bando de patetas, ela ainda vai estar aqui para os patetas estudarem. Pois é. É muito incrível essa última frase, né, dessa oração, né, quer dizer que seremos curados na medida em que permitirmos que Ele nos ensine a curar. Aí está tudo, né? Tudo. Que aí você transferiu a responsabilidade de um para o outro. Pois é, porque é Ele, né? E se é Ele, claro que a cura vai acontecer. Então, na medida em que a gente consegue entregar isso tudo a Ele,
nós vamos chegar lá, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Mais rápido ainda do que a gente imagina. Espero. Amém. 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 Então, queridos, meu Deus. Eu não sei o que aconteceu aqui, eu só sei que... Não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos te ouvindo e te vendo. Agora voltou. Uhum. Agora voltou. Tinha sumido tudo do meu, aqui do meu screen. Enfim. Então. Vamos lá? Vamos lá. Você quer ler, Virgínia? Porque aí depois a Lília interpreta? Tá bom. Tu primeiro perdoas, depois oras e estás curado. A tua oração se ergueu e chamou por Deus, que ouve e responde. Tu compreendeste que só perdoas a ti mesmo e só oras por ti mesmo. E nessa compreensão estás curado. Na oração, tu te uniste à tua fonte e compreendeste que nunca partiste. Esse nível não pode ser atingido até que não haja mais nenhum ódio no teu coração e nenhum desejo de atacar o Filho de Deus. Eu acho assim tão fantástico esses vamos dizer, textos da canção da oração, porque eles são ensinamentos, né, assim, profundos de como é que você deve se trabalhar. Essa questão de que primeiro você perdoa e depois você ora, não é uma conversinha, né? Isso é para fazer exatamente assim, né? Quando você perdoou e você, vamos dizer, fez uma entrega que você já não está mais tendo nenhuma, vamos dizer, não está colocando ninguém como culpado, não está se colocando como culpado, você já está com a sua mente, vamos dizer, sem nenhuma estímulo ao ego, né? Porque aí você tirou o estímulo ao ego e a gente é capaz de fazer isso. E aí na continuação, você ora, aí você pega toda a força do espírito, porque a mente é o instrumento que a gente tem para se ligar ao nosso Pai, né? É ligar ao nosso Pai e deixar que o nosso Pai faça o trabalho. Ele faça o trabalho. Então, você está fazendo uma oração depois de perdoar. Então, vamos dizer, é para fazer literalmente o que o Cristo está falando. E eu acho isso, assim, sensacional, porque ele está dizendo isso tudo para nós, né? E dessa forma tão poética e tão amorosa. Eu acho, assim, que dá vontade de chorar de tão lindo que é. Eu, de vez em quando, choro, né? Vocês sabem. Mas é emocionante, eu acho emocionante. Isso daqui já está escrito no Evangelho. Jesus dizia que se você quer pedir alguma coisa, ou quer colocar qualquer coisa no altar de Deus, você vai para o teu momento solitário. Mas antes, se você tiver qualquer coisa contra o teu irmão,
primeiro você tem que resolver essa situação. E aqui na canção da oração ele fala de uma forma linda, super poética, dá um roteiro para a gente, né? É isso aqui é o importante, que é um roteiro. Ele não está simplesmente falando uma poesia, ele está dizendo, ó, faz assim. É. E isso está vindo da luz, meu Deus. É importante a gente lembrar também, né, que quando se trata de perdão, nós estamos unidos profundamente, totalmente ao Espírito Santo. Né? O perdão só acontece quando nós entregamos a Ele. Né? Quando nós abrimos mão de qualquer tentativa de explicação, ou qualquer história, ou qualquer, né, justificativa ou ilustração, e a gente fica no silêncio, esperando o momento em que a nossa mente certa se abre e a luz do perdão do Espírito vem a nós. Então, quer dizer, o perdão também é uma oração. Depois, horas, né? Essa oração, depois do perdão, né, já é uma oração do mundo real, já é uma oração em que, né, não, como ele diz, quer dizer, né, esse nível não pode ser atingido até que não haja mais nenhum ódio no teu coração e nenhum desejo de atacar o Filho de Deus. Então, quer dizer, essa oração é a união já, né, de todos os filhos de Deus em um só, né, de todos os... Enfim, nós somos um único Filho de Deus, mas parece que somos muitos aqui, né? Mas, na verdade, somos um só. Somos um só. Olha só, mas você está falando, Lilian, que quando você está fazendo que essa oração já é no mundo real, em outras palavras, você já está num estado de consciência que você está se vendo como um. Né? Exato. Não é que exato. alguém está falando para você que nós somos um e que você não vai entender isso. Não. Você já está se vendo como um único Filho Santo de Deus, como todos os demais. Então, você se vê em todos os demais. Todos os demais. Mas para você ter essa experiência, você tem que perdoar todos os teus. Você tem que estar num estado de perdão, né, muito, muito profundo. Então, isso aqui eu queria começar com vocês. Essa semana, a gente recebeu esse material chamado Samadhi. Né? Right. Então, e o Samadhi são 2 horas. Eu não sei se todos vocês fizeram, mas eu fiz 3 vezes. Eu fiz o processo das 2 horas 3 vezes. Por quê? Porque, vamos dizer, o processo de você chegar a esse mundo real é um processo muito mais profundo do que eu imaginava que era. Entende? Quer dizer, esse perdão, para mim, por isso que eu estou dividindo aqui para vocês a minha experiência para ver se vocês têm a mesma visão. Para você chegar a esse mundo real, você tem que ir fundo.
e mais fundo, e mais fundo, e mais fundo, porque aí você, nesse momento, você já não é mais um corpo, você é somente um espírito. Então, a sua sensação de separação que está no corpo já não está mais presente. Você virou um. E no um não tem o corpo que é, vamos dizer, a materialização na nossa mente da separação. E para você atingir a esse estado, você tem que mergulhar muito fundo e ir chegando nesse estado devagarzinho, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Esse material vamos dizer, do Samadhi, que não é na linguagem do curso em milagres, mas falando exatamente a mesma coisa, né? Vai te levando a esse estado de uma forma muito doce, né? E muito, vamos dizer, certeira. Mas, para mim, a minha experiência foi que é a seguinte: poxa, Roberto, mas era muito mais fundo do que você imaginava para você perdoar a coisa toda. Eu não sei se vocês têm algo a comentar sobre isso, mas essa foi a minha experiência. Eu comecei, mas eu não assisti todo o Samadhi. Eu comecei. Não, mas, filha, você sem o Samadhi, você fez esse trabalho, eu sei disso muitas e muitas vezes, né? Então, você viu o quanto profundo é. Não é verdade isso? É totalmente verdade. O que eu ia dizer, né, é que nesses vários degraus, né, que nós vamos percorrendo até chegar, né, a essa, vamos dizer, a essa vivência de que nós somos um, né? O que parece mais difícil, porque volta, né? Volta, é a nossa, né, quer dizer, a nossa história, porque, né, quer dizer, nós podemos olhar para aquilo que nós achamos que precisa ser perdoado, né, que tem que ser perdoado, né, e assumir responsabilidade total por aquilo, né, saber que vem de você, porque está nascendo de você. Mas vem junto com isso uma história, a nossa história. Isso aconteceu por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E a gente, quer dizer, como se identifica profundamente com a nossa identidade aqui nesse mundo, né? É muito difícil abrir mão da nossa história, né? Compreender que aquilo não foi nada, que aquilo não aconteceu, que aquilo foi uma percepção equivocada, que, na verdade, você nunca se separou, que, na verdade, essa história é apenas uma história do ego para te prender aqui, né? Enfim, né? no círculo do medo, no círculo do medo. E ele nos diz, não tenha medo, porque eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar no círculo do medo. Eu achei muito peculiar, porque o Dr. Ken escreveu um livro sobre Sísifos. Exato. Porque a Lília fala, e volta, e volta. O que volta? Volta é essa sensação de separação, ela volta. Então, você, mesmo que você consiga, vamos dizer, num processo meditativo muito profundo,
Você vai e daí, de repente, você já não tem mais sensação de separação nenhuma. Você está uno com Deus. Está uno com Deus. Aí você vai dormir, ou você vai fazer alguma outra coisa. E você olha para dentro, está lá a separação de novo. Né? A sua sensação de separação, ela volta. E o Sísifos, o que é? Ele pega aquela bola, né, pesada, e empurra a bola pesada até o cume, né, como a gente faz com esse trabalho de tentar perdoar, e larga a bola. E aí a bola vai lá para o início. Desce de novo. Aí você começa a empurrar a bola de novo. Mas esse filme do Samari tem uma cena linda, porque ele mostra que você vai continuar a empurrar a bola para cima, só que você vai empurrar a bola para cima de uma maneira extremamente leve. Então, ele aparece com uma imagem de uma criança, como se a criança estivesse empurrando uma bola para cima, de uma maneira muito leve. Né? Se divertindo, brincando. Brincando com aquela bola. Então, quando para nós antes era uma bola pesada, né? Porque a gente vai continuar aqui, né? A gente vai continuar aqui. Então, não é que você vai desaparecer. Não, você vai estar num estado de consciência da unidade. Só que tudo vai ficar fácil para você. Jesus disse, my yoke is light. Né? Meu ligar com Deus é leve. Né? A minha carga é leve. A minha carga é leve, é leve. A minha carga é leve. Nós temos que chegar nesse estágio. Exato. Né, quer dizer, se a gente prestar realmente atenção, a nossa vida é realmente o mito do Sísifo. Né? A nossa vida é continuamente, se nós estamos estudando curso, se nós estamos fazendo curso, né? Todo dia você começa, todo dia você pega aquela, seja lá o que for, né? E procura levar para Deus, procura entregar a Deus. E no dia seguinte você começa de novo, cada vez um pouco mais fácil. Cada vez mais. Graças a Deus, é isso aí. Um pouco mais leve. Senão você teria até desistido já, né? Como você sente que está um pouco mais fácil, você continua. Pois é. Exato. Mas você sabe que eu queria dizer uma coisa sobre uma experiência, porque eu fiquei 33 dias num monastério, né, com a Isha, que ali que ela se iluminou, e daí tinha mais 5 pessoas que já tinham despertado. Ela tem um monastério no Uruguai e no México. Ela despertou com aquele Sadhguru, ela perdeu tudo antes. Parece que não sei o que acontece, parece que a própria pessoa... Ela diz assim, que se a gente não ficar escavando nossos porões e entrando com tudo, a vida vem te dar uma rasteira, que daí você cai tão baixo, que daí você vai ter que na marra. Parece que não é a vida, é o teu inconsciente, né, que quer voltar para a fonte. Mas ela diz que a gente complica mais. Ela diz que o nosso ego complica muito. E o nosso ego acha que é muito difícil, complica demais, sabe? Então, eu acho que a gente também tem que prestar atenção nisso. E ela diz que assim, é um shift que acontece na vida, definitivamente, para a pessoa. E ela conta de experiências. Até tem uma pessoa que se iluminou pelo método dela, que fazia o curso em milagres. Outro era indiano, que tinha morado na Índia. Sim, os que eu conheci lá. Mas ela conta que às vezes não precisa ser num ato de puro amor. Já aconteceu num ato da pessoa estar revoltada, com raiva, mas foi um momento, sabe, da pessoa, porque a pessoa trabalhou tanto. É o que a Lilian falou, você tem que largar a tua persona, a tua história. O ego é muito agarrado a isso, tem que sair da frente, sabe?
E não pensar que é difícil e tudo isso, porque isso é o ego da gente também que faz essa... Eu agradeço. Ali no filme, ele fala... Eu achei lindo o filme. Ele é um cara desperto, mas é um cineasta e está no que ele diz que a alma... Quando a gente para de ficar na ilusão, a alma consegue colocar para fora aquilo que veio fazer. Então, ele é um cineasta. Mas ele fala que a gente vai entrar em samadhi muitas vezes e cai de volta. Mas cada vez, como a Línia falou, está mais perto. São poucas as pessoas que caem de repente assim da ilusão. Mas hoje em dia tem muito mais pessoas despertas no mundo do que bem antigamente. Então não dá para perder a esperança e achar que é muito difícil. Eu acho que você tem que ter a devoção de fazer... Eu agradeço muito quando você coloca isso, né, de que não é essa carga toda, não é tão difícil, que a gente vai conseguir e tudo mais, porque também isso é muito verdade, né? A gente também carrega muito nas tintas e não é tão carregado assim. Eu acho que se a gente fizer o trabalho e for levando e for entregando ao Espírito Santo, vai acontecer. Na minha experiência, está acontecendo, né? Estou muito mais na luz hoje em dia do que eu estava ao ano passado, com certeza absoluta. Entende? E sempre foi assim, né? Então, está acontecendo. Se vai ser completo nessa encarnação ou não, não tem nem importância, para Não. falar a E verdade. além disso, quer dizer, na verdade, né, nós não sabemos, né? Nós não sabemos, né? Quando a gente diz, fulano é desperto, cicrano está desperto, a gente não sabe, na verdade, né? A gente não, Por quer eles. dizer, só quem sabe é o Espírito Santo. Só quem sabe é o Espírito Santo. Porque se você realmente, né, estiver na união com Deus, não tem nem ninguém para dizer eu. O eu desaparece. Não existe eu. Não existe nenhum tipo de individualidade. A única coisa que vai existir é o amor, né? E o curso nos diz, né, quer dizer, que quando nós chegarmos lá, nós vamos... A gente não sabe, porque a visão do curso, né, do tempo, é muito diferente da nossa. Mas ele diz, né, você não vai ficar muito tempo nessa dimensão, porque não há necessidade. Mas só que a gente não sabe o que é muito tempo. Se são 3 dias, se são 10 anos, se são 100 anos, se são... Enfim, né? Nós não sabemos. Mas o importante é que a gente entregue a ele sem fazer nenhum julgamento. Porque a gente não pode julgar, a gente não sabe julgar. E a proposta do curso também não é te levar lá. Ele fala na última lição do curso, ele te deixa nas mãos de um professor, de um guia, né? Aí você tem que fazer tua parte. Ele te ensina a conhecer a tua mente. E aí você tem que fazer a tua escolha também. E tem daí teu caminho devocional. Quando você chega lá, você já fez a escolha. Não, eu estou Você já falando fez. do propósito do curso, quando ele chega no último exercício, ele já não a proposta dele não é te levar ao final, né? Não, é a paz. E é o instante santo de você passar o teu momento com o Espírito, né? Então, dedicar isso. Quando ele fala que nesse pedaço que a gente leu aqui, a gente só ele diz que a gente tem que compreender que a gente só perdoa a nós mesmos. Não é perdoar todo mundo que está no mundo, porque perdoando a nós mesmos, a gente já está perdoando todo mundo, porque a gente não é a gente que faz o perdão, né?
É como se viesse um apagador e apaga tudo aquelas encrencas que a gente tinha, aquelas mágoas, aquelas coisas, tudo desaparece. Fica tudo para trás, não sei, desaparece. Desaparece porque, na verdade, nunca foi real, né? Sim, só é real na cabeça ilusória, na mente ilusória. Exato, exato. Segue lá, Virginia. Só uma coisinha, hoje eu fiz contato com uma pessoa do grupo, a Márcia, não é a Márcia essa, e foi legal porque ela falou assim, eu posso te adicionar no meu contato? Eu falei, por favor, né? E ela falou assim, qual é o teu nome no sonho? Me arrepiou, gente, eu fiquei assim, uau! Achei lindo. Qual é o teu nome no sonho? Ou seja, a gente precisa, né? A gente vai se tratar, a gente tem que ter uma identificação. É o sonho, não é real. Me arrepiou. Me arrepiou. É porque ela falou a verdade, né? Não é? Foi muito lindo. E uma forma maravilhosa, porque é tão raro, né? Lembrei o nome, é a Márcia Campos, que te cumprimentou. Aí a gente fez um contato e ela perguntou isso. Qual é o teu nome no sonho? Me arrepiou. Eu falei, que lindo. Alguém poder me perguntar isso desse jeito. É maravilhoso. É maravilhoso. Exato. Segue aí, Virginia. Eu, de novo. Nunca esqueças disso. Tu és o Filho de Deus e assim como escolhes ser para Ele, assim és para ti mesmo e Deus para ti. O teu julgamento também não falhará em chegar a Deus, pois darás a Ele o papel que vês na sua criação. Não escolhas equivocadamente, ou pensarás que tu és o Criador em seu lugar, letra maiúscula. E ele, então, já não é mais a causa, apenas o efeito. Agora, a cura é impossível, pois ele é acusado pela tua decepção e pela tua culpa. Ele, que é amor, passa a ser a fonte do medo, pois só o medo pode ser agora justificado. A vingança é sua. A morte é o seu grande destruidor, e a doença, o sofrimento e a perda amarga passam a ser o que é devido a todos sobre a terra. Aqueles a quem ele abandonou aos cuidados do diabo, jurando que nunca mais os libertaria. Você leu rapidinho, mas o que ela estava falando, ele estava falando, é todo esse processo que você passa na medida em que você voltou a se separar, né? Ou seja, quando você começa a imaginar que você é Deus, né? Então você se separou, né? Porque você não é Deus. Você é o filho de Deus, né? Todo o poder emana de Deus. Você você confundiu. Foi isso, inclusive, o que aconteceu no início, né? O Cristo se confundiu, achou que ele poderia tocar sozinho, que ele era Deus. E aí, quando ele achou que ele era Deus, aí, minha filha, as trevas caíram sobre ele, porque ele começou a sentir culpa, ele começou a sentir medo, e aí todas as consequências que aconteceram ao redor disso, todas as defesas que vieram juntas e tudo mais. Então, é sutil, né? É sutil, porque imagina, quando você está uno com o pai, você não tem mais o pai e você, tem a unicidade. Aí você pode, vamos dizer, por uma loucura, escolher dizer que você é Deus. E aí, quando você diz que você é Deus, que você, vamos dizer, é o que é a fonte de tudo acontecer e não é verdade, é o Pai que emana esse amor em nós, aí começa todo esse processo que você acabou de escrever agora, que é tão pesado, né? Você voltou para o processo de separação. Eu entendo que é
é a gente colocar o nosso ego no lugar da causa, que seria Deus, né? É isso, é isso. Aí o Ele efeito diz, é do ego, né? ele diz que, né, quer dizer, a criação deixa de ser uma criação de Deus, né? Deus passa a ser o efeito. Nós, como diz, né, enfim, nós inventamos, né, um Deus, a nossa imagem e semelhança. Então, ele deixa de ser a fonte do amor, ele deixa de ser, né, a abstração completa e toda abrangente. E as nossas diferenças, as nossas comparações, os nossos julgamentos, né, vão escurecendo a nossa visão. E aí vem, né, quer dizer, o medo de Deus, o medo da vingança de Deus. A vingança é sua, é de Deus. A morte é o seu grande destruidor. E a doença, o sofrimento e a perda amarga passam a ser o que é devido a todos sobre a terra. Aqueles a quem ele abandonou aos cuidados do diabo, jurando que nunca mais os libertaria. É engraçado porque essa palavra, the devil, né, é usada pouquíssimas vezes no curso de Milagres. Eu me lembro, né, quer dizer, quando eu li isso e conversei com Ken sobre isso, né, eu dizia, vamos colocar essa palavra mesmo, the devil? Tem uma cara, né? E o Ken falou, of course, what do you think it is? You know, it doesn't exist, né? Não é real, mas a gente acredita nele. Mas, ô Lilian, olha só. Fala aí, acho que perdi. Você está sem som. Fala aí, Lilian. Não, eu estou dizendo que quando essa palavra, the devil, o diabo... Eu também não traduziria, não. Pois é, eu não queria fazer isso, né? Então eu fui conversar com o Ken. Vamos colocar essa palavra, colocar, né, como a palavra, né, o atonement, né, que para mim foram anos que eu falei com o Ken. Eu não outra pessoa vai traduzir isso, porque eu não vou traduzir atonement por expiação de jeito nenhum. Eu já passei uma eternidade na Igreja Católica, sofrendo de joelhos, rezando o texto todos os dias. Eu não vou mais falar em expiação. E o Ken me mostrou, né, a coisa fantástica desse livro, quer dizer, que, né, quase que todas as palavras não significam o que está nos dicionários. Você tem que aprender a ler Corsese, como eles dizem aqui nos Estados Unidos. Você tem que aprender a linguagem do curso, que não é absolutamente o que a gente imagina. Mas é proposital do Cristo. Exato. Ele usa o termo expiação, que a gente acha que é aquela coisa que você vai pagar pela sua Exato. eterna, e, na verdade, diz assim, olha, eu estou utilizando esse termo expiação, mas no curso, expiação não quer dizer expiação. Expiação não. quer dizer correção. É o contrário. Eu acho a expiação, né, quer dizer, é o atonement, quer dizer, é a salvação, quer dizer, o atonement é quando você está com Deus. É uma redenção também. É quando você está com Deus, é quando você está, né, unidos, quando nós estamos unidos ao Pai. Aí é que vem o atonement. Mas o significado da palavra atonement em inglês também é
quer dizer, é o pagamento, né? The Day of the Atonement é o dia em que você vai pagar os teus pecados, né? E o curso inverte tudo isso, né? No capítulo 2 ele diz, né? Quer dizer, a expiação sem sacrifício. Então, é o contrário, né? Quer dizer, expiação sem sacrifício não existe, mas existe no curso, porque o significado do curso para expiação é outro. Mas você sabe que eu acho que, na verdade, o curso veio certo. A gente que aprendeu totalmente errado e totalmente modificado. Então, foi um condicionamento totalmente equivocado. Inversão, né? Eu não estou dizendo que o curso veio errado, estou dizendo que o significado, né, das palavras do curso não é o mesmo significado dos dicionários. É isso que a Virgínia está falando. Então, ele vai desconstruindo, né, aquilo que a gente construiu por condicionamento mesmo, de religião. Mas olha só, Jesus disse que esse é mais um de milhares de caminhos espirituais, né? Sim. Muito bem. Mas ele é único. Quer dizer, eu não conheço nem no budismo, nem no islamismo, nem no cristianismo, nem em qualquer lugar que você, nem no Bhagavad Gita, nem no Matrix, nem em lugar nenhum, esse conceito, vamos dizer, da separação de Deus, que cria a culpa e que cria o medo e que cria a separação, que tudo isso. Esse conceito que é genial, né? Que é para lá de genial, porque é a chave de tudo o que nós estamos vivendo nesse mundo, porque o Ken dizia, o curso é o único, vamos dizer, local onde ele explica, né, o porquê da criação desse mundo ilusório, que já que houve a separação, então eu tenho que manter você separado, e por isso, então, eu crio tantas dificuldades para manter você apegado a essa separação. Então, o curso tem algumas coisas que são únicas deste curso, mas são únicas é pouco dizer, né? Porque se você fala, vamos dizer, que ele está te dizendo, está te contando uma coisa que você nunca poderia descobrir, né? Que o único problema que você tem é o de estar separado de Deus, não é É o de acreditar que está separado de Deus, né? Mas isso não é uma mensagenzinha assim qualquer, né? Lília, eu acho que você deveria, vamos dizer, ir de carro para a cidade. Não é uma mensagem qualquer, é a mensagem, né? É a chave de tudo. E esse curso, não que ele é melhor ou pior do que eu, porque eu também acho que, vamos dizer, tudo no final das contas fala as mesmas coisas, mas ele é único, porque ele fala de uma forma que não aparece em outros lugares. E o crédito tem que ser dado aonde é merecido, na minha opinião. Sem dúvida. Essa ideia, né, quer dizer, da separação de Deus, ela aparece em muitos outros caminhos, né? Quer dizer, aparece no Vedanta, mas a questão, né, quer dizer, a questão da entrega total, a questão né, quer dizer, de você abrir mão dos teus julgamentos, abrir mão daquilo que você considera certo ou errado, bom ou ruim, né? E pedir a Ele que te mostre, né? Como na lição de hoje, né? Eu vou dar um passo atrás, eu recuarei e deixarei que Ele me mostre o caminho. Então, a gente, quer dizer, abrir mão da nossa capacidade de julgar exige realmente muita confiança e muito amor.
e muito amor. Você sabe que eu vou, assim, contando a minha experiência, porque eu fiz antes de chegar no curso em milagres, eu fiz anos e anos de hinduísmo, de xamanismo. É muito importante porque você estuda, o xamanismo se estuda todo o teu lado de luz e teu lado de sombra através dos animais, da natureza, mas é sempre a mesma coisa. E lá do lado do hinduísmo também muito através dos seus chakras, porque cada um dos seus chakras é correspondente a alguns defeitos, algumas virtudes daquele lugar onde ele está correspondendo. Mas eu acho até que para lidar com sombra tem umas técnicas, são mais fáceis, para mim foi, nessas outras linhas, mas nenhum curso podia me tirar a culpa de ser responsável pela morte de Jesus. Isso era um condicionamento que eu tinha pela religião que outras pessoas, outras linhas não tinham. Então isso eu acho que era muito doloroso para mim. Para mim o curso foi muito lidar com essa culpa, sabe? Me liberar dessa. E a gente sabe que é um condicionamento, vira uma crença, uma coisa, mas isso nos outros não existia. Por exemplo, no hinduísmo, eu lembro uma amiga foi para a Índia e voltou com uma imagem de Jesus feliz na posição de lótus. E aqui a gente só vê Jesus na cruz. Então, para começar a enxergar, como eu era muito, muito, assim como a Lilian, que rezava muito e vinha assim eu acho que a família dela também deve ter sido assim muito católica, mas rezava muito, mas sempre eu era muito ligada em Jesus, mas eu chorava aos pés da cruz de Jesus, me sentindo culpada pela morte dele. Assim é que eu pensava. E é difícil isso, porque isso é uma coisa Mas que você veja que libertação que o curso. Sim, Eu porque já isso é vi uma coisa que esse mesmo depoimento que você está fazendo de várias pessoas. Eu também. Porque isso é incutido na tua cabeça quando você é criança pela catequese, né? Aí escola, de freira, de padre também, isso eu acho que ficou muito forte em mim. Então, o que eu digo assim, reconhecer, identificar um monte de todas essas coisas assim, desse lado, digamos, de sombra que a gente tem que trabalhar. Eu acho até que foi mais fácil nas outras linhas, mas nada me podia ter tirado essa culpa, sabe? E eu não sei até onde eu tenho culpa ainda, porque o que está no inconsciente a gente não sabe, né? Exato. Mas vai surgindo, né? À medida que a gente vai caminhando, vai surgindo. Mas isso era muito forte em mim. Eu acho que o outro grande libertação que o curso trouxe foi dizer que esse mundo não foi criado por Deus, né? Para mim foi esse. Para mim também. Para mim foi esse. Quando eu entendi que ele não tinha nada a ver com essa insanidade, com esse manicômio a céu aberto que a gente tem, eu falei, ai, agora tá bom. É um alívio, incomensurável, né? Várias vezes na minha vida eu tive vontade de bater nos padres. Eu também depois fiquei com tanta raiva. Agora não adianta, né? Bobagem. Eles ficam tentando te consolar, né, das coisas mais terríveis, dizendo que, minha filha, essa é a vontade de Deus. Sim. O quê? Mas como? Que Deus? Que Deus é esse? Que Deus é Que esse? diabo de Deus é esse? Que diabo de Deus é esse? É muito difícil, quer dizer, e, enfim, quer dizer, até hoje, de vez em quando, né, eu entro numa igreja, se eu vejo uma igreja aberta, eu entro numa igreja porque vai me trazer, né, a memória da minha mãe muito mais perto, né, porque eu vivi muito tempo na igreja com a minha mãe. Então eu entro
e eu olho em volta, né? E aquilo só me dá uma sensação de, né, de que ela está comigo aqui, agora. Apesar de eu não poder vê-la, apesar de eu não poder conversar com ela, de vez em quando eu até converso com ela. Mas, enfim, quer dizer, não tem mais nada daquela, né, quer dizer, do peso, né, do carregar a cruz, do fazer sacrifício, né? O que não quer dizer que eu não tenha culpa, porque eu tenho culpa, porque a culpa é tudo, né? Na verdade, se você pegar, eu estava estudando isso, né, há pouco tempo atrás, né, num workshop do Ken, que dizia, né, aquela coisa que a gente sabe, né, muito bem, mas que dizia: seja compassivo, seja bondoso, seja gentil, be kind, né, que traduz por todas essas palavras, be kind, para com todas as pessoas, porque todas as pessoas estão passando por alguma dificuldade grande. Tudo no mesmo barco. E é verdade, né? Então, quer dizer, quando a gente lembra, isso é uma coisa que ajuda muito, né? Se você está aborrecido com alguém ou está, enfim, né, não está gostando de alguma coisa que alguém te fez, né? Lembrar que aquela pessoa também está atravessando um deserto, né? Pode estar tentando sair do deserto, como você, mas ela também está atravessando um deserto. Aí é mais fácil a gente perdoar. Sim. O que também me dá uma esperança muito grande é que eu mandei para vocês, e não sei se vocês viram, mas eu vi uma apresentação essa semana também do Jeff, que trabalhou com o Dr. Ken durante a vida inteira. Ele foi para o Miracle Distribution Center e fez uma palestra sobre o Dr. Ken. Foi. E ele... Você viu, Lilian? Vi. E aí ele falou, não, mas o Dr. Ken era uma pessoa que era amorosa com todo mundo, né? Mas o que me vem, hoje em dia eu vejo isso, é que quando você está vibrando no amor, você ser amoroso com todo mundo é uma coisa natural. Você não precisa fazer esforço nenhum. Entende? O amor ama. Acabou. Exato. Se você está Exato. no amor, você somente vai amar. E, aliás, você vai querer cada vez mais amar, né? Esse trabalho que nós estamos começando aqui em São Paulo é nesse sentido, é de estender esse amor de que muitos de nós já adquiriu, ou já ouviu falar, ou já incorporou a um determinado nível ou outro, estender esse amor, trazendo até o próprio Luiz Augusto e tal, e estender esse amor para muito mais gente. Entende? Então, quando você sente esse amor, não é difícil você ser que nem o Dr. Ken, né? Não. Não. A coisa mais, quer dizer, né, impressionante do Ken é que ele não mudava. Ele, está entendendo? Ele não passava, por exemplo, de um estado de estar chateado, de estar aborrecido, de estar alguma coisa, né? Ele era sempre leve, ele era sempre, enfim, quer dizer, amoroso, ele era brincalhão, ele era, mas, quer dizer, a coisa do peso da culpa, eu nunca vi nele. Eu nunca vi nele.
Eu conheci o Ken em 1982. E até o fim, né? Até ele morrer. E eu nunca vi esse homem aborrecido, entende? Ele era capaz de, por Lilian, uma exemplo, outra coisa é essa questão do level of readiness, né? Quanto pronto você está. O Dr. Ken, pelo menos para mim, né? Ou para palestras que eu tenha visto, olha que eu vi muitas delas, muitas vezes, ele muito pouco falou sobre o processo dele. não, ele não falava sobre o Não processo falava dele nisso. nunca. Então, e ele, vamos dizer, o único relato que eu soube é que o Dr. Ken leu o curso 2 vezes e entendeu tudo. Né? Ele leu o curso 2 vezes e incorporou toda essa verdade. E dali em diante ficou como ele era. Né? Tanto assim que você está dizendo, que ele não tinha mood swings. E você conheceu ele em 82. Né? Então, vamos dizer, eu acho que eu acredito muito em vidas passadas e tudo isso, e cada um acredita no que quiser. Mas eu acredito nisso. Eu acho que as pessoas têm esse level of readiness. E eu acho que o Dr. Ken veio para uma missão. Ele veio para uma missão, cumpriu-a muito bem, e ele estava pronto para poder chegar a esse conhecimento profundo. Tanto assim que foi tão fácil para ele chegar lá. É a minha opinião. Somebody's opinion. Yeah, we don't know, right? We don't know. We don't know. We just know, a gente só sabe o que nós vimos. O que de fato ele viveu, eu não sei. Eu sei que houve uma vez que eu estava em Roscoe, há muitos e muitos e muitos anos atrás, e tinha um grupo de pessoas que estavam passando, as pessoas passavam anos lá, né? Eu estava lá há mais de um ano trabalhando, e aí as pessoas disseram, nós queremos saber se o Ken está iluminado, nós queremos saber se o Ken está iluminado. Eu digo, eu vou lá perguntar a ele. E fui. E fui. E perguntei a ele, você está iluminado? Você está iluminado? Ele olhou para mim e disse, eu não acredito que você tenha vindo aqui para me fazer essa pergunta idiota. Ele respondeu da mesma maneira, muitas pessoas fizeram a mesma pergunta em 6 Exato. minutos para ele. Ele jamais disse que ele estava iluminado. Não é porque ele não queria dizer. Ele disse uma pergunta idiota, porque ele dizia. E uma vez eu vi uma pessoa falar uma pergunta dessa, ele até colocou com uma coisa um pouco agressiva. Ele falou: você está fazendo uma invasão da minha privacidade. Né? Então ele não gostava de falar isso. Por que ele não falava? Ele não falava porque ele não queria ficar se engrandecendo. Exato. Né? Ele não queria. Da mesma forma, ele não contava a história dele, porque a história não é real. E aí pediram para ele fazer uma autobiografia. Ele falou: "It's not about me." Exactly. Dr. Ken da persona, né? Personalidade. Se emociona com o cara o tempo todo, né? A It's lição, not about me. a lição de hoje fala a lição 155, no item 1, a lição recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho. O caminho fala assim, e aqueles que caminham pelo mundo como tu, te reconhecem como um deles. No entanto, aqueles que ainda não perceberam o caminho também te reconhecerão e acreditarão que és igual a eles, como era antes. Então, exato. Exato, muito lindo. É isso mesmo. Se você está iluminada, não precisa nem fazer uma pergunta idiota dessa, porque sabe que ele está, né? Exato.
Mas se não é você uma não coisa fechada. Não E é. se você não tá, também vai reconhecer ele como sendo igual. Então a gente se reconhece quando a gente chegou lá, né? Qualquer que seja a forma, né? Era uma pessoa que ser igual. Porque É. nem cerimônia, vamos dizer, na hora que ele morreu, ele quis. Né? Ele foi feito uma coisa. Não. Pessoas mandaram lembranças para ele. Ele era uma pessoa sem nenhuma. Não existia nada igual a ele. Nada. Ele não tinha ego. Tinha ego nenhum. Ele não tinha ego mais. E com isso ensinou milhares de pessoas. Uma vez ele vira e falar: eu já dei aula para mais de 1 milhão de pessoas. É. Vamos lá, Virgínia, lê aí, para a gente acabar. Venha a mim, minhas crianças, mais uma vez, sem tais pensamentos distorcidos sobre os vossos corações. Ainda sois santos com a santidade que vos deu a luz em impecabilidade perfeita, e ainda vos cerca com os braços da paz. Sonhai agora com a cura. Depois levantai-vos e deixai todos os sonhos de lado para sempre. Tu és aquele que o teu pai ama, que nunca deixou a sua casa, nem vagou em um mundo selvagem com os pés sangrando e o coração pesado, endurecido contra o amor que é a verdade em ti. Entrega todos os teus sonhos a Cristo e deixa-o ser teu guia para a cura, conduzindo-te em oração para além dos tristes alcances do mundo. Que coisa mais linda, né? Você não é esse ser que você sempre achou que você era, entendeu? Esse ser culpado, medroso que você achou que você era. Você é o Cristo. É isso que ele está dizendo, né? Essa, agora, esse parágrafo é o primeiro parágrafo em que o pai fala diretamente ao filho. Ele não fala diretamente ao filho em nenhum outro lugar do curso. É só aqui. É só aqui. Eu não posso nem falar muito sobre isso, porque realmente eu me emociono demais. Não tem muito o que falar, né? Bom ver você se emocionar. A gente fica feliz. Eu acho muito lindo esse fim. Entrega todos os teus sonhos a Cristo e deixa-o ser o teu guia para a cura, conduzindo-te em oração para além dos tristes alcances do mundo. Só que ele já chegou e já falou na parte da oração, que a oração final é só a comunhão com Cristo. Então, isso me lembra também o que a Lilian falou na aula, no encontro passado. Eu não sei se foi você, Roberto, que falou, que ela comentou uma vez, eram muitas palavras, muitas palavras. Eu sinto isso agora. Sabe, não adianta ficar falando muita coisa. Muita coisa, Tudo começa a virar ruído. Estou começando a me sentir um pouco assim. E conduzindo-te em oração, o Cristo. Essa oração que ele ensinou, a parte final dessa oração, depois que você coloca todas as... Tem aquela escada da oração, é só comunhão com Deus. É só comunhão com Ele. É o silêncio. Não cabem palavras. Não, absolutamente. Absolutamente.
palavras, né, são símbolos de símbolos e não significam a mesma coisa para mim quanto para você. Cada um tem um significado diferente para cada palavra, porque a experiência atrás daquela palavra é diferente para todos nós. Mas a oração é única. A oração é única. E a oração não tem palavras. Não tem palavra. É comunhão silenciosa, né? Vai, Vitor. Vai. Vamos em frente. Vamos. Ele vem por mim e é a minha palavra que ele te diz. Eu quero chamar o meu filho cansado de volta para mim, liberando dos sonhos feitos de malícia para o doce abraço do amor eterno e da paz perfeita. Meus braços estão abertos para o filho que amo e que não compreende que ele está curado. Agora eu estou emocionada. E que as suas orações nunca deixaram de cantar a sua alegre gratidão em união com toda a criação, na santidade do amor. Fica quieto um instante. Por baixo dos sons estridentes e amargos da batalha e da derrota, existe uma voz que te fala de mim. Ouve isso por um instante e serás curado. Ouve isso por um instante e terás sido salvo. Meus braços estão abertos para o filho que amo e que não compreende que ele está curado e que as suas orações nunca deixaram de cantar a sua alegre gratidão em união com toda a criação na santidade do amor. Fica quieto um instante. Por baixo dos sons estridentes e amargos da batalha e da derrota, existe uma voz que te fala de mim. Ouve isso por um instante, serás curado. Ouve isso por um instante e terás sido salvo. Essa quietude é imprescindível. Sem a quietude, sem o silêncio, nós não ouvimos essa única voz que fala da nossa verdadeira identidade. São Francisco de Assis, que nesse material fez o comentário que dá uma certa referência ao que nós estamos falando, que ele diz que aquilo que tu procuras é o que está te olhando, né? É o que está te vendo.
Ou seja, é o espírito. 4 fala isso também. Eu lembro que ontem eu li isso. Eu fui aqui no parágrafo 3. É através da sua capacidade, o sua maiúsculo, através da sua capacidade de ouvir uma única voz, que é a sua própria, que tu vens a ser, enfim, ciente de que há uma única voz em ti mesmo. Então, é a união do Pai e do Filho através da voz de Deus. É muito interessante isso, que é só no silêncio que se consegue, né? A capacidade, a sua capacidade de ouvir uma única voz, que é a sua própria. É lindo. E é tão sutil. Desde ontem, assim, me veio muito forte isso, a gente fazer parte de grupos, né? Enfim, esse lado do intelecto é bom para o convencimento da gente continuar, né? Estudando e quando a gente divide dúvidas e quando tá com mais pessoas, a gente está em oração, mas o momento que a gente ouve mesmo a voz é quando a gente está em solitude, né? Quando a gente para de ter o medo de ficar conversando com Deus em silêncio, né? É nesse momento que ele fala com a gente. Tem uma passagem no curso que ele fala que o trabalho espiritual é feito individualmente, em silêncio e em paz. Porque a gente só vai ter capacidade de levar essa mensagem adiante, aceitar ela pra gente mesmo, né? E para aceitar, a gente precisa estar no momento com o Espírito. Eu estava muda esse tempo todo ou só agora? Não, a gente está escutando você. Ok. É que eu tava, o sinalzinho aqui estava de estar mudo, então fiquei sem saber. Mas enfim, tudo Teus bem. olhos não deixam da gente ver a tua emoção, minha irmã. Tão linda. Ok. Vamos lá. Vai lá. Quer ler, Vamos lá. Lilian, você quer ler? Fechou o microfone da Lilian? Fechou Não. o microfone, Lilian. Fechou. Fechou. Tá. Ela está falando. Ó. Deixa eu abrir ali. É. Lilian, não dá para te ouvir, tá mudo. Tá mudo. Abre aí, Lília, peraí. E agora? Agora sim. Ajuda-me a despertar as minhas crianças do sonho da punição e de uma vida pequena, concebida com medo, e termina tão rápido que seria a mesma coisa se nunca tivesse existido. Em vez disso, deixa-me lembrar-te da eternidade, na qual a tua alegria cresce mais e mais, à medida que o teu amor se estende
junto com o meu, além do infinito, onde o tempo e a distância não têm significado. Enquanto esperas em sofrimento, a melodia do céu está incompleta, porque a sua voz é parte da harmonia eterna do amor. Sem ti, a criação não é plena. Volta para mim, que nunca deixei o meu filho. Ouve, minha criança. O teu pai chama por ti. Não te recuses a ouvir o chamado do amor. Não negues a Cristo o que lhe é próprio. O céu é aqui e o céu é a tua casa. Volta para mim, que nunca deixei o meu filho. Ouve, minha criança. O teu pai chama por ti. Não te recuses a ouvir o chamado do amor. Não negues a Cristo o que lhe é próprio. O céu é aqui e o céu é a tua casa. É muito importante a gente compreender, né, por que ele está dizendo: não te recuses a ouvir o chamado do amor. É porque parece enfim, né, uma contradição completa, porque ele está, né, nos chamando, ele está nos cercando de tanto carinho, de tanta generosidade, de tanta luz, né, que não deveria haver nenhum medo, mas a gente tem medo. A gente tem medo porque nós temos esse imenso apego à nossa individualidade, à nossa história, às pessoas que a gente ama, às pessoas que a gente não ama, a todas as bobagens, a todas as coisas que para nós são fundamentais e que fazem com que cada um de nós seja quem é. Então, que a gente lembre que só com a luz do Espírito Santo é possível nós nos abrirmos e nos entregarmos totalmente a esse amor, totalmente abstrato, que nós desconhecemos. Eu acho também notável que ele nos chame de crianças, que pode, numa primeira vista, passar batido, mas é intencional, porque ele sabe que a gente é muito ignorante, que a gente não entende o que está acontecendo. A gente acha que é uma coisa completamente diferente, né? E é por isso que ele fala minhas crianças, para que você se coloque como uma criança que quer aprender, né? Que está totalmente aberta a ouvir uma verdade completamente diferente que você conhece. Foi a mesma coisa que ele fez no Sermão da Montanha, que ele enalteceu as crianças, os pobres de espíritos, aqueles que não tinham. Então, aqui nós somos aqui as crianças. Ou me ouçam, minhas crianças. É muito lindo isso. É mesmo, nossa. Aqui ele está nos elevando,
né? Aqui Ele está nos cobrindo de luz, né? Aqui Ele está nos abraçando, nos dando forças para seguir em frente. A criação se inclina através das barras do tempo para erguer a carga pesada que o mundo carrega. Levantai os vossos corações para saudar o seu advento. Vede as sombras desaparecerem em grandeza, em gentileza, os espinhos que caem suavemente da fronte sangrenta daquele que é o Filho Santo de Deus. Como tu és bela, criança da santidade, como és parecida comigo, com que amor eu te guardo no meu coração e nos meus braços. Como é preciosa cada dádiva que tu me deste, tu que curaste meu filho, tiraste-o da cruz. Levanta-te e deixa que os meus agradecimentos te sejam dados. E com a minha gratidão virá em primeiro lugar a dádiva do perdão e depois a paz eterna. Devolve, então, agora, a tua voz santa para mim. A canção da oração é silenciosa sem ti. O universo está esperando a tua libertação, porque é a sua própria. Ser benigno para com ele e para contigo. E depois, ser benigno para comigo. Eu peço apenas isto, que tu sejas consolado e não vivas mais no terror e na dor. Não abandones o amor. Lembra-te disto. Seja o que for que penses de ti mesmo, seja o que for que penses do mundo, o teu Pai precisa de ti e te chamará até que finalmente venhas a Ele em paz. Muito obrigada, Virgínia, por você ter me convidado a ler esse finalzinho aqui da canção da oração. Porque, enfim, vou falar uma coisa pessoal que é raro eu fazer, mas, enfim, quando o curso em Milagres foi publicado, eu sofri horrores, porque eu achava que estava tudo errado. Eu achava que não estava bonito. Eu achava que eu não tinha feito um bom trabalho. E a Fundação insistiu que tinha que ser publicado. O Ken não fez nenhuma pressão, mas a Fundação para a Paz Interior, a Judy e o Witt, queriam publicar naquele momento, né? E foi assim uma sensação imensa, né? Quer dizer, de não ser digna, de ter errado, de ter feito alguma coisa que não era o que Jesus tinha escrito, entende?
Então, foi muito difícil, foi muito difícil. Mas esse finalzinho aqui da Canção da Oração, né, quando começa aqui no parágrafo 6, né, eu confiei. Eu confiei. E eu entreguei. Seja feita a tua vontade, Senhor. Porque tudo que eu tinha aprendido sobre tradução, eu tive que desaprender. Tudo que eu achava que devia ser bonito, foi mudado. Porque as palavras tinham que ser exatas. As palavras tinham que corresponder exatamente às palavras em inglês. Então, eu tive que abrir mão de tudo que eu pensava, de todos os meus julgamentos, de todas as minhas ideias, de todas as minhas, sabe? Eu queria fazer o melhor possível, mas eu não achava que era o melhor possível, porque não era a ideia da Lilian, não era a forma da Lilian. Entende? Foi uma entrega que ele fez por mim, porque sozinha eu seria incapaz de fazer. E olha a beleza. Muito obrigada, Lilian. Então, eu te agradeço muito você ter falado isso. Não, mas eu também, eu gosto mais quando você lê melhor. Eu estava só obedecendo, Roberto. Mas eu te agradeço muito por tudo, pela tradução do livro, pela esse suplemento do curso em Milagres e tudo. Nossa, como é que essa voz de Deus chega para a gente sem tudo isso que você fez? Pois é, quer dizer, o que eu estou querendo dizer é que eu não fiz, entende? É por isso que ele dizia, quando ele falava para Helen, né? Helen perguntava para ele, né? Por que sou eu? Por que você quer que eu faça isso quando eu não quero fazer isso? Né? A Helen não queria fazer esse trabalho, ela queria ser uma intelectual, PhD, pesquisadora de muito sucesso, como ela era. Né? E o que aconteceu? Com o curso em Milagres, tudo aquilo sumiu. Né? E, no meu caso, quer dizer, eu, no princípio, eu achei, ai, que maravilha, que maravilha, que maravilha. Aí, à medida que os anos iam passando, né, porque foram muitos anos, né, eu fui me desfazendo, entende? Tudo que eu acreditava que eu era, que eu deveria ser, que meu pai achava que eu devia ser, acabou. Acabou. Meu pai, na verdade, nunca abriu esse livro. Nunca abriu esse livro. E sempre me disse, né, teria sido muito melhor se você fosse trabalhar na Bolsa de Valores, porque é mais leve do que essa carga que você está carregando agora. Essa era a opinião dele. Enfim, porque a Bolsa de Valores é o valor do ego, né? Sim. O fato é que você iluminou e continua iluminando inúmeras, milhares de pessoas, né? Eu não sei, querido, porque eu não penso nisso. Eu não penso nisso, eu não acho isso, eu não tenho nenhum, sabe, quer dizer, quando vocês dizem essas coisas, me consola, porque eu não tenho isso dentro de mim. Tá entendendo? Eu tenho gratidão, eu tenho uma imensa gratidão e, né, quer dizer, quando eu leio agora, eu vejo, meu Deus, muito obrigada, porque eu seria incapaz de fazer isso, porque é muito lindo. Mas ninguém está falando isso de uma forma egóica, não, Lilian. Estamos falando que a luz veio para você, você colocou no papel e está se expandindo. Entende? Pois é. Não, eu só estou falando o que realmente eu sinto. Estou falando né, quer dizer,
do meu coração, realmente. E está correto, teu coração está vibrando corretamente. É verdade. Seria horroroso, olha só o que eu fiz. Não, Exato, não teria sentido, né? não teria sentido. Não teria sentido. Não teria sentido. Mas você sabe o que eu acho também, Lilian? Eu acho assim que né, é a voz de Deus, que veio, de Jesus, que veio através de você. E você passou por um processo de você sair da tua frente, de você ir se desmantelando a personalidade, a pessoa. Exato. Vai, né? Exato. Isso é um processo. Posso dar um depoimento? Fala, Eliana. Claro. Eu tive a experiência de estar num grupo presencial onde a gente tinha o original em inglês, a versão brasileira e a espanhola. E às vezes dava, né, a contradição. A pessoa que estava lendo espanhol achava que a tradução brasileira não estava correta. Então, como a gente tinha a original, a gente ia comparar. É incrível como a tua tradução é precisa, querida. É preciso. Não teve uma vez que a gente comparasse, e às vezes a versão em espanhol dava até diferença de significado, sabe? Colocava uma coisa categórica, intensa, e às vezes Jesus estava falando uma coisa mais suave. E você estava lá. Eu tive essa experiência, e quando a gente comparava, incrível, viu, Lilian? Incrível mesmo. É muito legal. É a prova. Queridos, muito obrigada. Ela não é linda? Muito obrigada, querida. A Lilian escrever outros textos que, ligados ao curso ou não, etc. Ela escreve maravilhosamente bem. Ela foi formada assim, e escreve maravilhosamente. E não é só isso. A gente sente, olha, eu acho que não poderíamos ter montado um grupo tão lindo para ler um texto tão profundo quanto esse, que vai ficar aqui para a eternidade, né? Então, agora, as coisas acontecem porque acontecem, entende? E foi feito assim. Exato. Não estamos falando sobre coisas pequenas, como a gente acabou de dizer. Não. Estamos falando sobre aquilo que vai nos levar para a casa do nosso Pai. Então, quando ela fala assim, isso me encanta, me deixa meu coração, vamos dizer, ardente de amor, porque é a devoção que está por trás, né? Não são as palavras, não é o curso, é a devoção, é o amor, é a fé. E de fazer o que a lição pediu, né, hoje. Dá um passo atrás e deixar que ele... É isso. É exatamente o que eu queria dizer. Todo esse trabalho que ficou tão lindo e tão perfeito, né? Como a Eliana está dizendo aí, que a tradução ficou perfeita, é uma prova, é um grande incentivo para a gente do que acontece quando a gente se entrega. Exato. Quando a gente se entrega para o Espírito, essa é a maior prova. O resultado desse trabalho é o que espera pela gente a partir da nossa entrega, né? Exato. E talvez tenha, sei lá, 150 mil cópias vendidas desse livro, 200 mil. Mais ou menos. Que tiveram acesso a essa verdade. E estamos apenas começando. Estamos apenas começando, sem dúvida. Estamos apenas começando. Meus queridos... Olha só, semana que vem, daqui a 15 dias, vocês estão aqui comigo, esse grupinho mesmo, não precisa entrar mais ninguém, nem sair ninguém. Nós vamos ler o texto do último suplemento, que é da psicologia. Psicoterapia. Psicoterapia. Psicografia, psicologia. Psicoterapia. E, por favor, quem não ouviu a palestra do Ken, ouça, entendendo inglês ou não entendendo, a luz vai baixar em você.
É muito linda. Eu quero agradecer a vocês, mas eu vou ficar quase 50 dias fora, sabe? Mas daí vocês postam lá, eu escuto quando puder. Vou ficar com um fuso horário de 5 horas a mais, daí vai ficar muito difícil. Certo. Meus queridos, muito obrigada por tudo. Muito obrigada, Roberto, por você ter, né, enfim, quer dizer, organizado essa coisa toda. Muito obrigada, Virgínia. Muito obrigada, Eliana. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada, Sandra, Valéria. Eu acho que o Clóvis não está mais aqui. O Clóvis está aqui, sim. Ele está quietinho, mas está aqui. Ok. Ok. Então, um grande abraço em vocês todos. Um grande abraço. Até Um abração. Uma boa viagem, Virgínia. Vá com Deus. Obrigada. Volte breve. Que seja um tempo de luz e de paz e de alegria no teu coração o tempo todo. Amém. Amém. Vocês... Amém. Semana que vem vai ter mais um filme. Fiquem com Deus, tá? Você também. Muito obrigada, querido. Obrigada. Fique com Deus. Beijo. Beijo. Um beijo a todos. Nossa, que coração lindo.